Alô, boa noite, a paz do Senhor. Everson, me empresta a sua Bíblia que ele tirou a minha conexão aqui. Vamos começar mais uma noite de estudo. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo número 8. Graças a Deus. Salmos número 8. Salmo número 8. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmaste o teu nome como fortaleza, por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca vingança. Verso 3. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Aleluia. Que glorioso. Quem somos nós para que o Senhor se lembre de nós? E Ele nos coroa, e Ele nos faz dominar sobre os animais da terra. O Senhor é maravilhoso. Vamos orar ao Senhor. Você já preparou o seu lugar, já preparou o seu tempo, o seu ambiente, para que você cultue ao Senhor, para que você aprenda um pouco mais do Senhor hoje. O Senhor vai falar com você, vai falar comigo. Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que a gente pede, do que o que a gente imagina. Muito mais o Senhor faz e fará. Amém? Te agradecemos, Senhor, por esta noite de quarta-feira, por esse estudo que o Senhor tem nos trazido, palavras que mostram a tua realidade, Senhor, a tua verdade, quem tu és, teus desejos e desígnios para nós. Obrigada, Senhor, por mais esse dia de vida, porque temos saúde para louvar o teu nome, para bendizer o teu nome, para orar. Tem nos dado fôlego de vida, Senhor. Obrigada pelo pão nosso de cada dia sobre a nossa mesa, para os nossos filhos. Obrigada, Senhor, por cada roupa, por cada calçado que eles vestem, porque a tua mão de misericórdia tem nos sustentado. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, bendizemos o teu nome e pedimos: perdoa os nossos pecados, lava-nos pelo sangue, nesse sangue precioso de Jesus Cristo. Perdoa-nos, Senhor. Sê conosco, que possamos crescer um pouco mais no entendimento da tua palavra hoje, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser, não tem problema aqui, ó. Pode botar ele aqui, eu mexo, gesticulo muito. Graças e paz, queridos e queridas. Antes de nós iniciarmos nosso estudo, eu queria conversar com você um pouquinho sobre o que nós começaremos a fazer aqui na Redentor. Para vocês que não sabem, a comunidade Cristão Redentor vai comemorar agora em dezembro 3 anos.
São 3 anos que o Senhor tem nos dado a dádiva, a graça de perseverarmos em glorificar o seu nome, em compartilhar dos estudos da sua palavra, em estar com irmãos, aprender e compartilhar da vida comum, diária, ordinária do cristianismo. E nesse ano a gente tinha um projeto. Na verdade, tem 1 ano que nós vamos comemorar, outubro, novembro, 1 ano que estamos nesse local aqui na Rua Inglaterra, número 225, Jardim Caiçara, e nós pretendíamos, a partir de março, começar um projeto com o espaço adjacente aqui, que era para atender a comunidade Caiçara, aqui do Jardim Caiçara. Só que aí veio a quarentena, veio a pandemia, e nos impediu de darmos prosseguimento a esses projetos. Qual era a ideia desse projeto? Ter fisioterapeutas, psicólogos, professores, um trabalho laboral com a terceira idade, né, para que eles venham a se sentir úteis, desenvolver habilidades como crochê, tricô. Então a gente tinha uma série de coisas que a gente queria proporcionar. Aula de lettering, desenho. E aí o que acontece? Pode colocar aqui, não tem problema não. E aí o que acontece? A gente precisou parar por causa da quarentena, mas agora a gente vai começar a andar no bairro, a nos relacionar com os moradores desse bairro, para ver as necessidades, quais são os pontos mais cruciais de suas necessidades, e começaremos a trabalhar, né, com as pessoas acerca de suas necessidades. A gente vai divulgar esse projeto, esse trabalho. A gente vai precisar de voluntários, né, psicólogos que possam se doar 1 dia na semana, fisioterapeutas que possam se doar 1 dia na semana, né? Já tem um amigão meu, um irmão meu, que é professor de educação física, de musculação, que ele já se propôs a doar um dia, né, uma manhã de um dia de sábado, para algumas horas vir fazer um trabalho de exercício com a terceira idade. Então são coisas que a gente quer servir ao bairro e não apenas estar no bairro. Então a gente tem esse desafio. Somos poucos, somos pouquíssimos. Nossa comunidade é uma comunidade pequena, mas Deus começa coisas grandes com pequenas coisas. E nós cremos que Ele pode, através de todo esse nosso querer de servir a comunidade, fazer grandes coisas. Eu acredito que o nosso querer de servir a comunidade já é fruto da ação do Espírito do Senhor em nossas vidas. Então, a partir dessa quinta-feira, a gente já vai começar a arrumar ali do lado. A gente vai precisar de doações? Vai precisar de doações para conseguirmos tinta, conseguirmos limpar aquilo ali, cadeiras ou utensílios que vão ser úteis para servir a esse bairro, essa comunidade. Eu estou falando aqui já, porque esse vídeo daqui a pouco está no canal da Redentor no YouTube. Daqui a pouco eu vou fazer um outro vídeo. Amanhã a gente vai estar ali mostrando o espaço, toda a área, e a gente quer realmente ser uma igreja intencional, não apenas uma igreja no bairro, mas uma igreja para o bairro. Então você que está aí do outro lado, que quer interceder por esse projeto, que quer investir nesse projeto, que quer conhecer, fala conosco. Se você conhece algum professor, a gente quer trabalhar também com aula de apoio. Eu sei que esse ano foi devastador para os alunos do ensino público e muitos dos ensinos particulares também. A gente já ouviu o relato de alunos que estão passando por momentos psicológicos muito drásticos, fazendo recursos de medicamento até. Então a gente quer servir também, né, com professores que possam ajudar em fortalecer a educação dessas crianças de ensino público, 3º ano, ensino médio, o que for. Então a gente quer trabalhar, a gente quer servir esse bairro, servindo ao Senhor e esse bairro. Amém? Então a gente conta com a sua oração, conta com o seu apoio, no nome santo de Jesus. Queridos, hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo, Juízes capítulo 6. Nós começamos
Juízes capítulo 6. Já tem 2 semanas, estamos indo para a 3ª semana. E não vamos terminar ainda Juízes capítulo 6, porque a gente está esmiuçando esse capítulo que é riquíssimo. E olha que nós não estamos nem trabalhando de forma exaustiva. Teologicamente, quando a gente fala exaustivo, não é que é cansativo. Exaustivo é que explora versículo por versículo, palavra por palavra, letra por letra, todo o amarrado do contexto. A gente está pegando uma forma um pouco mais panorâmica, a priori, e seccionando essa parte panorâmica, trabalhando partes que fazem uma aplicação melhor para o nosso entendimento. Entenda, a palavra do Senhor é a palavra do Senhor para a igreja dele. E essa palavra precisa ser entendida no nosso intelecto e no nosso coração guardado. Não é à toa que a palavra do Senhor em Provérbios capítulo 1 nos traz uma, não vou dizer advertência, mas um conselho maravilhoso, que diz o seguinte, Provérbios capítulo de número 2, meu filho, se você aceitar a minha palavra, ou as minhas palavras, e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Passou um carrinho elétrico aí na frente. Então a palavra do Senhor, ela opera profundamente na nossa vida. Ela transforma a nossa vida, a fim de que transformemos outras vidas. Queridos, não basta nós sermos cristãos, nós dizermos que fazemos parte de um nicho da cristandade chamado evangélico, ok? E termos práticas que são contrárias às Escrituras. Queridos, isso é pecado. E se é pecado, Deus vai lidar de forma pedagógica, a fim de que nos arrependamos. E se nós não nos arrependermos, aí haverá juízo. Então, queridos, é bom que entendamos que a palavra do Senhor não negocia os seus princípios, os seus valores, os seus conceitos acerca de santidade. E o que nós vamos falar hoje é a introdução desse agir do Senhor para que a nossa vida seja santa. Veja o capítulo 6, verso de número 11. Verso de número 11. Diz assim, isso a gente trabalhou semana passada, o diálogo de Deus com Gideão, de Gideão com Deus. Diz assim, então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor quem nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor e menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal que és tu que estás falando comigo. Peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Gideão foi para casa, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento.
pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sobre a grande árvore. E o anjo de Deus lhe disse: apanhe a carne e os pães sem fermento, ponha-os sobre esta rocha e derrame o caldo. Gideão assim o fez. Com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: Ah, Senhor soberano! Viu o anjo do Senhor face a face. Disse-lhe, porém, o Senhor: paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá. Gideão construiu um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome: o Senhor é paz. Até hoje o altar está em Ofra dos Abiezritas. Naquela mesma noite o Senhor disse a Gideão: separa o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedaça o altar de Baal que pertence a seu pai e corte o poste sagrado de Ázera que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. Essa é a palavra do Senhor. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, engrandecemos o Senhor pela sua dádiva, pela sua vida, por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor não fosse conosco, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos de pé, nós estaríamos, Senhor, vivendo arrastados segundo os nossos próprios desejos. Obrigado pela sua palavra e que ela hoje gere em nós transformações profundas, em nome de Jesus, amém. Queridos, esse é um momento tão crucial no chamado de Gideão. O Senhor aparece, o anjo do Senhor, e vale lembrar que o anjo do Senhor aqui é a encarnação, eu vou dizer assim, a antropoformação de Jesus. O anjo do Senhor, o enviado do Senhor, esse com A maiúsculo aqui, é a menção do Jesus, o Filho do Deus Altíssimo. Então, quando o anjo do Senhor, quando o Senhor aparece para Gideão, ele não aparece de uma forma esplendorosa, ele não aparece de uma forma radiante, ele aparece de uma forma simples, a ponto de Gideão não se curvar-se, de Gideão não ficar pasmado, de Gideão não ter nenhuma reação àquela manifestação de Jesus, do anjo do Senhor. O anjo do Senhor fala para Gideão que ele é com ele, que ele faria o povo ser liberto por meio dele, e há esse diálogo que vimos na semana passada, e até então Gideão dialoga com o anjo do Senhor de uma maneira muito natural. Ele não consegue compreender a grandeza desse anjo do Senhor, o Senhor Jesus. Chega um momento em que, depois de tanto diálogo com o Senhor, ele entende e diz: ah, Senhor, se de fato posso contar com teu favor, me dê um sinal. Me dê um sinal de que o Senhor está conosco. Peço-te que não vá embora, até que eu volte e traga minha oferta e coloque diante do Senhor. Gideão decide pegar uma oferta e levar até o Senhor. O que se coloca sobre uma pedra, o que o anjo do Senhor pega o seu cajado, toca e consome com um fogo aquela oferta. Isso me faz lembrar da oração de Eliseu, quando diante dos profetas de Baal, está ali, os profetas de Baal criam aquele altar, montam o altar, colocam a sua oferta a Baal, clamam, e Baal não responde, a ponto de Elias zombar, dizendo: eu acho que vocês poderiam clamar mais alto. De repente ele está dormindo, ele está cansado, ele está tirando um cochilo.
Depois disso tudo, Elias pede aos servos para que façam uma vala em torno do altar, restaura o altar, com 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, coloca ali o seu sacrifício e pede para que jogue cântaros de água, e água era um elemento escasso naquela época, visto que eles estavam vivendo os 2 anos e meio sem chuva, sem água. E quando ele ora ao Senhor, o Senhor envia uma chama que consome aquele holocausto, aprovando aquele holocausto, e todos ali começam a dizer: só o Senhor é Deus. Quando esse anjo se manifesta diante do Senhor, e vale lembrar aqui que o anjo em hebraico é o enviado do Senhor. A palavra anjo tem a ver com enviado, emissário. E este enviado do Senhor faz nos lembrar muito a obra salvífica de Cristo em nossa vida, a obra salvífica do Deus triuno em nossa vida. Por quê? Deus sempre foi buscar o homem. Adão peca e Deus vai buscar o homem. Abel é morto por Caim e Deus vai buscar Caim. A humanidade caída e Deus vai buscar a humanidade caída enviando Jesus. Deus envia o Filho envia o Espírito do Senhor sobre os discípulos são enviados, a igreja é sempre enviada. Deus é um Deus de envio. Então este enviado do Senhor, o Deus Pai, envia o seu Filho, e o seu Filho toca, consome aquela oferta. O que ali se manifesta o temor de Gideão, quando Gideão diz: ah, Senhor soberano, vi o anjo do Senhor face a face. Preste atenção. A gente vive num tempo em que todo mundo vê Deus, todo mundo vê Jesus, e não há transformação nenhuma. As pessoas têm lidado com algo sobrenatural, segundo não há transformação moral nenhuma. Pessoas que dizem que vão para cultos, que sapateiam, que pulam, que sentem um mover, que sentem queimar, mas não há transformação em seu caráter. Ter impactos emocionais atribuídos aos sobrenaturais e que não há transformação em seu caráter, nada mais é do que uma ilusão, é um engano. Quantos jovens estão pulando e queimando os seus corações, mas as atitudes dentro de uma sala de aula não condiz com o que a palavra de Deus ensina. As atitudes para com os seus pais não condizem para o que as Escrituras ensinam. Quantos homens, empresários que estão nas comunidades de fé atribuindo a Deus a graça e a bênção de ter o que terem, mas quando a gente percebe o quanto de desvio financeiro ele promove dentro de suas finanças. Quantas pessoas envolvidas com tantas coisas que dizem que foi Deus que abençoou, mas o desvio financeiro é algo visível, notável e por aqueles mais próximos até mesmo confessável. Não adianta a gente ter um encontro com o sobrenatural e a nossa vida permanecer a mesma má caratice. Não adianta termos o encontro com o sobrenatural e porque sentimos o sobrenatural, nos acomodamos a achar que a nossa vida agora está abençoada, porque tivemos um impacto com o sobrenatural. Veja a história de Gideão. Gideão, ao ter essa visão do enviado do Senhor, e vale lembrar que ora vai estar mencionando anjo do Senhor, e ora vai estar mencionando o Senhor, e aí vale lembrar a ação da Trindade nesse artigo aqui, em que ora o anjo enviado do Senhor está ali, e ora o Senhor Pai fala, a voz mencionada. Então quando a gente começa a perceber isso, o anjo do Senhor, o Senhor, e Gideão vendo que o anjo do Senhor toca e queima aquilo tudo, ele exclama: Senhor soberano, e viu o anjo do Senhor face a face. Ele viu o Senhor face a face. Quando ele expressa isso: ah, Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face,
ele está entendendo que a vida dele corre perigo de morte. Ele pode morrer, ele vai morrer, porque segundo as Escrituras, todos que veem a face do Senhor morrem. Não é isso que o próprio Deus disse para Moisés? Moisés, não há quem possa ver o meu rosto e permanecer vivo. Você não tem condições de ver a minha face, a minha glória e permanecer vivo. Nem um ser humano seria capaz de ver a glória do Deus Todo-Poderoso e permanecer vivo. Tamanha é a sua santidade. Ele é santo, imaculado, poderoso, puro, Pai das luzes, Senhor, soberano. Ele não é um poodle, ele não é um ser domesticável, domesticado. O Senhor é selvagem. E aí quando a gente olha e vê que a visão causa em Gideão um impacto profundo, eu vou morrer, diante da glória de ver o Senhor face a face, o Senhor responde para ele: Pai seja com você, Gideão, não tenha medo, você não morrerá. Queridos, quando Deus tem propósito na nossa vida, Ele se revela, não é para que a gente venha a ter medo, mas que tenhamos paz. Afinal de contas, o Senhor, quando se revela em nossas vidas, é porque Ele tem propósitos maiores do que a nossa própria vida. O nome dEle ser glorificado, outras vidas a conhecer quem Deus é, ter o conhecimento de Deus. A gente precisa ter o conhecimento de Deus, de sua santidade, do poder que habita e emana nele e dele. Então, Gideão começa a lidar com essa situação. Eu vi o Senhor face a face. Como eu lido com isso? Se a gente olha a Bíblia e vê que Paulo, quando ainda chamado Saulo, e vale lembrar que Paulo e Saulo são as mesmas pessoas, não há transformação de nome aí, não é porque Saulo era o pecador e agora Paulo é o santo, não, é porque um nome é de origem judaica, o outro nome de origem romana. Ele é o mesmo ser, a mesma pessoa. Paulo tinha dupla cidadania. Quando Paulo, ainda Saulo, está indo a caminho de Damasco e o Senhor se revela para ele, ele cai como um cego, porque era como olhar para o sol de meio-dia. Imagina você estar diante do Senhor, se revelar, e a gente sabe que quando o Senhor se revela, a gente sabe quem a gente é. Quando o Senhor se revela, a gente sabe quem a gente é pecador, dependente da graça do Senhor. A gente fica dependente da manifestação da graça do Senhor, porque se o Senhor não agir com graça e não agir com misericórdia, a gente vai ser fulminado diante da sua majestade. O Senhor age de graça, com graça e misericórdia acerca de Gideão. E aí que é interessante, quando Deus age com graça, primeiro Ele age com graça, há sempre uma resposta daquele recipiente que recebeu a graça de Deus. Diz o verso 24, que Gideão constrói um altar em honra ao Senhor e lhe dá o nome, o Senhor é paz. Em hebraico vai estar Yud-He, Vav-He, Shalom, né? Adonai Shalom, Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, e isso no tempo em que era escrito. O Senhor diz para ele o que ele tem de fazer. Olha, você está construindo um altar. Você construiu um altar em honra para a minha pessoa, quem eu sou, a majestade. Você não reconheceu-me quando eu simplesmente me manifestei a você, enviado do Senhor. Mas quando eu agi com o meu poder e consumi a oferta, você reconheceu quem eu sou. É mais ou menos aquilo que Jesus viveu diante da realidade. Ele vem
pobre, ele vem encarnado, ele vem na barriga de uma mulher, ele vive com os homens, ele cresce, ninguém olha para ele como o glorioso Filho de Deus, mas quando ele voltar em glória, em poder, em majestade, todos os joelhos se dobrarão, crendo ou descrendo hoje, no futuro, quando a volta do Senhor, a eminente volta do Senhor se manifestar, todos os joelhos se dobrarão diante da realidade. Ele é o Senhor e vemos o Senhor face a face. O que será de nós? Queridos, a gente está brincando com Deus. Esses últimos dias, desse último ano, eu brinquei muito com Deus. Brinquei muito com a vocação que Ele me deu. Brinquei muito com o meu chamado. Brinquei muito com o meu papel de marido, de esposo, de pai, de filho. E esses últimos dias têm sido crucial na minha vida entender que eu preciso da graça dEle mais do que nunca. Mais do que nunca. Porque pela graça dEle eu vou poder ser aquilo que eu preciso ser. Não um mascarado ou um intérprete daquilo que eu tenho de ser, mas viver aquilo que eu preciso viver. E para isso, a gente tem que fazer algo que o Senhor sempre vai pedir para aqueles a quem Ele alcança: quebre os altares de idolatria. Olha o que ele se dirige para Gideão. Gideão, você, basicamente, o diálogo vai ser esse: Gideão, você está construindo um altar para mim. Você está nomeando esse altar como o Senhor é paz, porque eu não te fulminei. No entanto, não adianta você ter um altar, me cultuar, e na sua casa, o seu pai tem um altar, o qual você faz parte desse clã, cultuando a Baal e a Aserá. Não tem como você me cultuar paralelamente. Não tem como você, realmente, como religião, mas na prática ter cultos idolátricos. Não tem como você viver entre dois senhores, dois mundos. Ou você me serve, ou você não me serve. É isso ou não é. Então, quando o Senhor diz para ele: olha, quebra esse altar que o seu pai fez, e quebra esse poste ídolo, é um poste de madeira que o povo adorava, e faz dele agora uma fogueira para ali você construir um outro altar e queimar um sacrifício para a minha vida, em quem eu sou, em homem. Veja, prestem atenção, eles ainda tinham um tabernáculo, eles ainda tinham culto ao Senhor, mas paralelamente o povo tinha a prática de cultuar a outros deuses. Eles tinham um tabernáculo, mas dentro de seus lares tinham altares a outros deuses. Consegue perceber a delicadeza, a sutileza da ação do inimigo e de como isso pode nos afastar de uma vida santa, centrada em Cristo? Michael Wyckoff escreveu o seguinte: os deuses não mudaram, pois a natureza humana não mudou. E esses são os deuses que a humanidade sempre recria para si mesma. O que as pessoas desejam? As mais modestas buscam segurança, conforto e diversão, limitada diversão. E as mais ambiciosas procuram poder, riqueza, autoindulgência desenfreada. Presta atenção. Qual era o ídolo de Gideão e seu povo que ali se encontrava? Povo de Israel: Baal e Azerá. O Deus da fertilidade, o Deus da agricultura. Ou seja, aquilo que nos promete, porque se nós tivermos filhos e filhos, nos tornaremos mais poderosos, nos tornaremos economicamente mais poderosos, independentes. A agricultura, se formos favorecidos por tudo, a bênção de Baal, de Aserá, a gente vai ter grandes quantidades de colheita, e a gente vai poder negociar, e a gente vai poder ter.
Então, eles estão basicamente baseando a sua vida em segurança, poder econômico, poder político. Eles estão baseando a sua vida naquilo que eles dominam. Naquilo que eles dominam. A gente tem visto nos últimos 5 anos um êxodo do povo brasileiro para países como Estados Unidos, Portugal, Austrália, e a dita fala deles é o seguinte: eu quero algo melhor. De todas as pessoas que eu conheci, de todas elas que conversaram comigo e que saíram do Brasil, a fala deles estava sempre sondada ou alicerçada nesse aspecto: eu quero algo melhor para a minha vida. Nenhum deles, e eu estou falando dos cristãos que se dizem evangélicos, nenhum deles disse: não, eu estou indo porque o Senhor me enviou. Eu estou indo porque eu quero pregar o evangelho. Estou indo porque eu quero alcançar aquela nação. Queridos, uma coisa é a gente entender que sermos enviados para os Estados Unidos, para a Europa, para Portugal, para a China, para onde for, é uma coisa. Agora, irmos com o intuito de nos darmos melhor na vida é outra coisa. Isso é idolatria. Ah, mas Everson, quer dizer que a gente não pode procurar o melhor para a nossa vida? Não, não é isso que eu estou dizendo. Você pode estudar, você pode trabalhar, você pode ir para outro lugar, sim. Mas você já parou para pensar se aquilo que você quer é o que Deus quer? E o problema é que muitas vezes a gente coloca nossas palavras na boca de Deus, porque a gente começa a olhar os sinais e atribuir que Deus está aprovando aquilo que eu estou tomando por decisão, no entanto, sendo contrário ao que as Escrituras dizem. Se está contrário ao que as Escrituras dizem, o Deus que você está ouvindo não é o Deus bíblico, é o Deus do seu coração, o seu próprio coração. Queridos, não adianta a gente depositar nossa confiança em deuses da agricultura, porque ela vai nos trazer provisões econômicas e poder. Não adianta depositarmos nossa fé, nossa ideia, nossa esperança nos deuses do comércio, porque nós nos tornaremos negociantes e famosos. Não adianta nós depositarmos nossa fé nos deuses do sexo ou da beleza, porque sexo acaba quando a nossa fertilidade passa, ou quando a idade chega, e a nossa beleza tem um tempo limitado, chegou aos seus 70, 80 anos, e você se torna uma senhora e um senhor murchinho. O Tim Keller, ele vai dizer o seguinte: antes de livrar-nos dos inimigos ao redor, os israelitas têm de se livrar dos inimigos entre eles. A gente tem buscado alcançar coisas, a gente tem buscado alcançar realizações, mas os inimigos que a gente quer ver ao nosso redor, como a insegurança, a falta de dinheiro, a falta de amor, a falta de paz, na verdade, estão apenas do lado de fora, quando os inimigos que deveriam ser vencidos estão dentro do nosso coração. A gente está lidando com uma camada do pecado e esquecendo que debaixo dessa camada tem camadas e camadas e camadas, onde o coração é que precisa ser tratado, o coração precisa ser cuidado. Se você olha e acha que o Brasil é um país difícil, sim, é um país difícil, mas tenta Moçambique, tenta a China perseguindo os cristãos. Se você acha que o Brasil é um país difícil, por que Deus tem enviado missionários americanos para o Rio de Janeiro para servir na favela? E aí você conversa com uma americana loira dos olhos azuis, e ela disse: Deus me mandou para cá e eu vim com a alegria que Ele me enviou. Aí você conversa com um americano de quase 2 metros de altura, 46 de pé, ruivo, barbudo, e ele diz: cara, Deus me mandou para cá e eu obedeci. E ele tinha tudo, todos os recursos para estar onde ele estava, no conforto de onde ele estava. O nosso conforto tem sido um Deus na nossa vida. A quarentena provou que o conforto, a proteção, a nossa própria vida se tornou um ídolo, um grande ídolo.
Porque a gente não tem coragem de... Imagine se essa pandemia durasse mais um ano e o presidente chegasse com o Senado e falasse: olha, a gente vai enviar todas as provisões, não saia de casa, fique em casa. Muitas pessoas ficariam em casa em paz, tranquilos, muitos cristãos, e não pensaria no número de pessoas que não estariam sendo alcançadas pelo Evangelho, pela ausência de pregadores do Evangelho. Você consegue entender a sutileza das coisas? O conforto, o comodismo se torna um ídolo na nossa vida. Por quê? Porque, caramba, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou agir assim? Eu não preciso fazer isso. Na verdade, a gente está dizendo: eu estou muito confortável com a minha vida do jeito que está. Eu estou muito agradado de viver desse jeito. A gente precisa repensar nosso cristianismo e repensar quais são os ídolos, os altares de nosso coração que precisam ser quebrados. Não adianta você tentar construir um altar em cima de um outro altar. Não adianta, querido. Não adianta. Se há no seu coração um altar em que você busca segurança, em que você busca riqueza, quando a gente ouve: eu estou trabalhando para ficar rico, eu quero comer as melhores comidas, eu quero beber as melhores bebidas, eu quero viajar, eu quero ter independência, o que você está dizendo é o seguinte: eu quero viver a minha vida do jeito que eu quero viver, e eu não quero dar satisfação a ninguém, e eu não preciso nem de Deus para dar satisfação a Deus, porque se eu tiver dinheiro, eu viajo para onde eu vou, onde eu quiser, eu como o que eu quiser e eu faço o que eu quiser. Só que dinheiro não é tudo, meu querido. E Deus, como um bom iconoclasta, como um bom destruidor de ídolos, Ele basta tirar a sua saúde, e o dinheiro não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Queridos, Gideão ouve do Senhor que os problemas óbvios e visíveis, como financeiro, de relacionamento, de perseguição, insignificante diante daqueles problemas de valor maior que estão dentro de seu coração. Ele precisa destruir os ídolos de seu coração. Estou falando que hoje, eu tive um encontro com o Senhor e meu pai é um bandista, tem dentro da casa dele imagens e você vai lá quebrar as imagens. Não, não é isso. Está dizendo de coisas muito mais profundas do que isso. A gente está dizendo do ídolo de seu coração, daquilo que está no seu coração, daquilo que alimenta a sua esperança, daquilo que alimenta a sua fé, daquilo que alimenta a sua confiança, sua segurança, sua vida. O que Gideão fica sabendo a partir de Deus é que Deus tem de ser o Senhor de cada área da vida dele. Gideão, você está escondido, mas seu pai tem um altar dentro de casa. Acaba com esse vínculo de dependência daquilo que o seu pai faz e passa a confiar em mim. Gente, a gente está vivendo hoje um mundo muito louco, em que os pais de hoje estão mimando e ninando seus filhos para que eles se tornem meninos de 80 quilos, de 1,80 m, mas que a mentalidade e a emoção deles, saúde emocional, é uma criança de 5 anos de idade que rege. Tem tudo de mão dada, tem tudo de mão beijada, tudo muito fácil. E aí o Senhor tem se manifestado e dizendo: se torne um homem. Homens confiam naquilo que o seu Senhor os direcionam a fazer. Crianças não. Crianças têm medo. Crianças correm para os pais. Crianças se escondem com os pais, porque têm medo dos desafios daquilo que Deus tem para propor. Queridos, se Deus não é Senhor de cada área da nossa vida, Ele não é Senhor de nada da nossa vida.
Se Ele é Senhor da minha vida quando eu canto na igreja, se Ele é Senhor da minha vida quando eu toco na igreja, mas se Ele não é Senhor da minha vida quando eu acordo pela manhã, se Ele não é Senhor da minha vida quando eu estou diante da internet e ninguém está vendo eu acessando os sites pornográficos, se Ele não é Senhor da minha vida quando eu estou lidando com os negócios, com a política, se Ele não é Senhor da minha vida quando eu estou lidando com transações, quando eu estou lidando com o outro, quando eu estou comprando e vendendo, Ele não é Senhor de nada da minha vida. Eu inventei um Deus, eu inventei um Senhor, que não é o Deus bíblico. Você entende a severidade dessa palavra? A dureza dessa palavra? Porque quando Deus diz para Gideão, quebra o altar, quebra aquilo que é a centralidade da confiança e da segurança da sua família, e passa a confiar em mim, queima o que é de uma idolatria, uma segurança, e confia em mim, constrói a sua vida sobre os meus fundamentos, constrói a sua vida sobre a minha palavra, constrói a sua vida sobre quem eu sou. Isso é outra coisa, é outra história. E o problema é que Gideão vai fazer isso durante a noite, porque tem medo do que o pai vai fazer, do que o pai vai dizer, e há muitos cristãos que têm tomado decisão com medo do que a família vai fazer, o que vai dizer. Gente, ontem a gente teve um bate-papo muito interessante com o pastor Marcelo, um pastor amigo pentecostal, irmão em Cristo, e ele vendeu a casa dele para comprar o espaço onde ele tem implantado uma igreja. A família ficou doida, mas é ele Deus. Ele é o pastor e plantador desse ministério chamado Teu Reino, que tem dado frutos tremendos num bairro onde pessoas disseram para ele, pastores disseram para ele, não dou 3 meses para você aqui. Ele está há 11 anos com uma comunidade de fé. A gente tem a tendência de ser cristão quando convém. Quebrar altar à noite é quando convém, porque a gente não quer ter um embate, a gente não quer ter uma postura e o confronto. Se você fosse um judeu ou um muçulmano em que é encontrado pela graça do Senhor e se converte, meu querido, a sua decisão é radical, e isso vai implicar em ser mandado embora de casa, expulso da família e ainda condenado à morte por eles, que são seus familiares. No Brasil você tem a liberdade de ter esse encontro com o Senhor, de viver com o Senhor, e muitas vezes quer fazer isso na surdina, com medo do que vão pensar. Afinal de contas, você é um cara descolado, você é uma menina bonita. O que vão pensar das minhas noitadas, dos meus movimentos? Segundo, a gente não pode usar Deus para alcançar o que a gente deseja. Ele tem de ser o que desejamos. Você entende isso? Deus tem de ser o Senhor de cada área da nossa vida. Destrua os altares que você construiu ou que foi construído por gerações anteriores e que você deposita a sua confiança. Gente, você acredita que tem mulheres que se casam com os seus maridos, mas não casam legalmente porque ela tem uma pensão de um pai que foi militar e que ela não confia que Deus pode abençoá-la e abençoar o seu marido com uma condição que pode ser justa, não o que ela anseia, mas o que é justa, para que ela viva em paz com Deus. Eu lembro de um jovem e de uma jovem que a gente conheceu na Paz e Vida, eu não vou recordar o nome dele, quando a gente estava em transição de saída da onde a gente estava, da Assembleia de Deus. A gente passou lá, fez uma visita de 1 mês, e a gente conheceu uma família em que ela recebia uma pensão de um pai, uma pensão gorda, 5 ou 6 salários para ela, e ela conhece um rapaz, e eles vão casar, e eles fizeram esse propósito diante de Deus. Deus, a gente vai casar legalmente. E ela abriu mão dessa pensão, e Deus supriu em tudo. Trabalharam, ele trabalhou e ela trabalhava, e aí eles viveram e vivem a vida de uma forma simples, mas em paz, justa e com Deus. Seu dinheiro é maligno quando você não confia que o Senhor pode sustentar a sua vida através daquilo que você tem recebido dele. Então não use Deus para alcançar o que deseja.
Não tente, não tenha esse pensamento: eu vou trazer Deus para ser sócio dos meus negócios que eu vou prosperar. Eu vou buscar Deus porque o meu casamento vai ser abençoado. Eu vou buscar Deus porque eu vou ter o meu filho de volta. Eu vou buscar Deus porque eu vou ter paz. Eu vou buscar Deus porque eu vou conquistar. Eu vou buscar Deus porque eu vou ser um cara conhecido, próspero. Meu querido, se o seu desejo em buscar a Deus não é o próprio Deus, você está criando um outro Deus, um ídolo, que é os feitos de Deus na sua vida. Se você não busca Deus por quem Deus é, você não se alegrará nunca em Deus. Você só se alegrará daquilo que Deus pode fazer. É duro, né? Mas é a realidade. Você tem buscado Deus ou o que Deus pode fazer? Porque muitas pessoas têm buscado o que Deus pode fazer. Eu estou tocando porque Deus pode fazer com que eu seja conhecido no meio gospel. Eu estou trabalhando com isso porque Deus pode me fazer conhecido nessa área. Eu estou buscando Deus para que Ele me abençoe nisso. Eu estou chamando Deus para que o meu casamento seja abençoado. Meu querido, o seu casamento vai ser abençoado se você buscar Deus para Deus ser o seu Deus. Porque a partir do momento que Deus é o seu Deus, a sua vida vai ser transformada. E você vai ser uma bênção para a sua esposa. E você vai ser uma bênção para o seu marido. Busque Deus por quem Deus é. E Ele graciosamente vai te dar coisas que você nem esperava. Primeiro, destrua. Faça uma meditação. Faça uma reflexão. Senhor, quais são os ídolos da minha vida? O que eu tenho construído? O que eu faço da minha vida? Quais são os deuses que eu tenho criado? Talvez o Deus que você tenha criado é aquilo que você tem tido. Tudo que você quis, sempre quis ter, você tem. E aí você não tem nenhuma necessidade, dependência. Se você olhar hoje a Europa pós-cristã, e os Estados Unidos tem sido chamado também agora já como uma nação pós-cristã. É muito mais difícil reevangelizar uma nação que já foi cristã do que uma nação que é pagã, porque ela tem argumentos que vão fundamentar a sua ausência de crer no que o que a gente está pregando. Muitos ricos europeus, muitos ricos norte-americanos têm a aversão a Deus, porque eles têm tudo o que eles querem. Então para que eles vão querer Deus? Eles fazem o que eles querem. De repente o ídolo na sua vida é o amor. Você está buscando tanto amor, você quer tanto um marido, quer tanto uma esposa, você quer tanto ter alguém que te ame, porque a sua carência não pode ser suprida por Deus. Você tem que ser tocado, amado, beijado, levado para a cama. O amor pode ser um ídolo. O dinheiro que muda tudo. Eu só queria isso para poder conseguir aquilo. E enquanto não tiver esse dinheiro, não vou conseguir ter aquilo, então não vou ter a minha alegria completa. Ou sucesso, ser reconhecido, ser aplaudido, ser visto como, cara, você é o cara que faz, você é o pastorzão, você é a pastorzona, você é o cara, você é o empresário bem-sucedido, você é o cara que canta, que toca, você é o cara que se destaca na sua profissão, você é o cara. Meu querido, sucesso passa. Olha as estrelas aí, vejam quantos atores e atrizes que fizeram sucesso na década de 80 e que ninguém mais lembra, que fizeram sucesso no ano passado. Lembra de alguma canção do ano passado que hoje nem lembram mais? Algumas canções como Opa Gangnam Style, famosíssimo coreano, uhul! Cadê ele? Acabou a fama, acabou o sucesso. E se a sua vida está pautada nisso, como muitos atores e atrizes que, por causa da perda do sucesso, se matam, se suicidam, se perdem em drogas, você não conhece Deus. E se o seu ídolo é o poder e a glória, mais ainda você não conhece Deus. Então eu te convido, faça uma reflexão e ore essa oração simples: Senhor, mostra-me quais são os meus ídolos, para que eu possa quebrá-los. Quais são os altares de meu coração que eu preciso quebrar,
porque o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é poderoso para entrar no nosso coração e transformar o nosso coração. O Evangelho não é só a ausência da condenação, o Evangelho não é só a libertação, a salvação, o Evangelho também é passar por momentos de dificuldade e é assim mesmo ter a paz que reina de uma maneira poderosa e ultrapassa o entendimento intelectual de um ser humano. O Evangelho é uma pessoa, é a notícia de que Jesus Cristo veio a este mundo, não se submeteu aos ídolos deste mundo, destruiu os ídolos de sua cultura e construiu um altar, através de sua morte, ao Pai. Consagre a sua vida pelo Evangelho, não pela religiosidade. Confie que a obra de Cristo é perfeita e plena e que da sua parte você precisa abrir mão das práticas idolátricas, dos altares de ídolos. Construa a sua vida no seu altar em Cristo Jesus. Oremos. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome, engrandecemos o Senhor pela sua graça. Obrigado pela palavra do Senhor. Que nossa vida seja uma construção de um altar cujos fundamentos é Cristo, e não um altar cujo fundamento é um altar pagão, idólatra, de deuses falsos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês. Domingo nós estaremos aqui. Domingo, dia 8 de novembro é o meu aniversário, 45 anos. Se você puder me dar esse presente, não tiver nenhum compromisso com nenhuma outra comunidade de fé que quiser estar aí, todos os procedimentos aqui, álcool, tudo limpinho, higienizado, palavra difícil, lembrei de Sandra agora. E 7h30 nós estaremos aqui com o início de nosso culto comunitário ao Senhor e com a mensagem. Qual é a sua mensagem? Esse é o tema da mensagem de domingo. Qual é a sua mensagem? Que Deus abençoe cada um de vocês fortemente. Que a graça, maravilhosa graça do Deus Todo-Poderoso, que o amor de Cristo, que nos alcança, e as doces consolações do Santo Espírito que permanece em nossa vida, seja uma realidade na nossa vida hoje e para todo sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe.